Gênesis 18, de 1 ao 15. Apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão e refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, novilho, que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo, será verdade que darei à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Eu tenho assim um encantamento por cenas como essa. Fico imaginando Abraão, aquele calorão. Calor não é difícil imaginar, né? Aquele calorão. E aqueles 3 homens se aproximaram. Vocês viram aqui. 3 homens apareceram. E ele correu e se prostrou e adorou e fez comida, lavou os pés e eles comeram. Mas um desses 3 aqui era Jesus. Em Gênesis. Jesus já existia, meu povo. Ele só veio existir depois que foi concebido, não aqui, gerado por Maria, não. Ele foi gerado por Deus. Um deles era Jesus. E Abraão identificou, e se prostrou, e adorou, e ele recebeu a adoração. Nenhum anjo na Bíblia recebe adoração, a menos que ele seja uma autoridade como o Filho de Deus, o próprio Deus. E aí os estudos, as tradições, a teologia chama isso de teofania, que é a manifestação humana de Deus, de Cristo, do ser divino. E você vê, quando você começa a ler as Escrituras, você começa a perceber a identidade desse Deus. Eu estava falando esses dias lá em casa que quando você lê Jeremias, diz que ele é o Senhor dos Exércitos. Aparece muitas vezes, que ele é o Senhor dos Exércitos. Há em outras traduções dizendo que ele é o Deus Todo-Poderoso. Há em outras traduções que ele é o Deus dos exércitos de anjos. Então, quem é Deus? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quem é Deus? Ele é o Senhor dos Exércitos. Quem é Deus? Ele é o Senhor dos exércitos de anjos. E você só sabe dessas coisas quando você abre a Escritura e Deus começa a te ensinar e a se mostrar para você. Ele começa a mostrar a identidade dele, a natureza dele, a essência dele, o pensamento dele, como é que ele pensa, como é que ele reage, qual é a postura dele. Ele começa a descortinar tudo para você. O texto bíblico, quando eu começo a ler, parece assim que está...
eu estou sendo alcançada, eu estou sendo banhada. Aquelas palavras, elas começam a me carregar, como se fosse uma bateria. Aquilo vai me carregando, vai me enchendo. E eu fiquei, mais uma vez, encantada, porque Deus é o Deus do exército de anjos. Queridos, são bilhões e bilhões e bilhões de anjos. E, queridos, 1/3 caiu. Então, tem 1/3 de centenas, de milhões de demônios. Mas ele é o Todo-Poderoso, God Almighty, God of the Angel Armies, que eu leio, eu gosto muito da minha tradução em inglês, ela é bem direta, ela é bem clara, ela é maravilhosa. E aí você vai vendo a identidade de Deus. E você vai vendo Deus se apresentando como humano na sua frente, como foi aqui a experiência de Abraão. E há outras experiências que, com paciência, nós vamos ler hoje. Mas existem pessoas à torta e à direita por aí afora que já viram anjos. Tem um vídeo da caravana de Israel. Eu amo esse vídeo. Você vê todo mundo da caravana, os que estavam mais na parte do meio para frente do ônibus, viram anjos. Os que estavam mais lá atrás, dá para ver que tem alguém dizendo assim, tem irmão que não viu ainda, estão lá atrás. Mas aqui na frente, a pessoa começou a filmar. Gente, é muito legal. Você vê o anjo bem direitinho, filmado. O anjo estava se exibindo mesmo. É uma bola, começa numa bola de fogo aqui desse lado. A avenida está lá. A avenida tem esse lado, tem o... Como é que chama? Canteiro, é? Tem aqui o canteiro e tem o outro lado da avenida. É uma larga avenida. E os carros estão lá passando. E aí tem aquela bola de fogo. Aí você começa a ver que ela cresce. Aí tem um tronco, tem uma cabeça, tem perna. Tem um corpo ali. Aí começa a correr. Você vê aquele humano em forma de tocha, aquele queimando, aquele fogo, ele correndo na velocidade dos carros. Aí ele passa aqui para o canteiro, depois ele passa lá para o outro lado da avenida. Gente, é muito legal. Eu vou passar esse vídeo para vocês verem aquele anjo correndo ali tranquilamente nas ruas de Jerusalém, na mesma velocidade dos carros. Você vê aquele corpo de homem, só que tudo fogo, né? Tudo fogo. E tem muita gente, eu tenho aqui na minha cabeça pessoas, eu tenho aqui lembranças de pessoas, pelo menos umas 6 aqui na minha cabeça, que viram anjos e que contaram como foi a experiência com o anjo. E você coloca, hoje a internet ajuda também, né? Também pessoas que você nem conhece, você vai lá e vê o relato dessas pessoas que viram anjo. Eu vi uma irmã em Cristo, dando o testemunho dela. Ela estava passando por um momento muito difícil, uma batalha espiritual, e ela estava sentindo o corpo dela muito fraco. O corpo dela estava fraco, a mente dela estava fraca. E ela viu na frente dela... Quem? O que ela viu? Um anjo. E ela descreveu o adorno que ele usava aqui. Que um adorno era diferente do anjo que ela viu ao lado do pastor dela. O adorno do anjo ao lado do pastor dela era um pouquinho maior. A espada do anjo que estava ao lado do pastor dela, ela queimava, borbulhava, e ele segurava aqui a espada, e ele tinha uns 3 metros. E ela descreveu a roupa. Engraçado como ela descreve o olho do anjo, é como um raio, sabe o raio? Ela disse que era daquela cor, a cor do olho do anjo. E aí ela viu o pé ao lado do pastor. E na casa dela, ela viu na frente dela. E ela explicou como era o adorno, como era o cabelo. Ela é muito engraçadinha, ela contando, né? Vocês podem até ver depois, é Cami Rocha. Cami com Y. Ela conta que ele tinha uns cabelos assim como de bola. E ela disse, eu pedi perdão a Deus que eu chamei o anjo de cabelo de bola. E é engraçado dela contar. E ela disse que ele estava com a espada já na mão. E estava olhando para ela, encarando ela assim. Ela disse, se eu não soubesse que era anjo do Senhor, eu achava que ele ia dar uma espadada em mim. Mas ele estava ali com a espada na mão, olhando fixamente para mim. E ela
falou tudinho da roupa, aquele mesmo olho, sabe, de raio. E ele tinha ali mais ou menos uns 2,5 metros. E tem muita gente que tem experiência com anjo. A colega, uma amiga lá de Camusim também, pastora Danúbia, né? Você lembra as histórias dela contando? Chegou na igreja, estava lá o anjo, a cabeça dele ia até o teto. Enorme, alto. Outra vez, outro dia, ela dirigindo, ela no carro, indo para sei lá onde, e ao lado tinha um homem correndo, na velocidade do carro. E ela viu que era um anjo. Então tem muita experiência de anjo, de muita gente, e não só na Bíblia, mas no dia a dia. Eles estão por toda parte, os anjos, anotando tudo. Tem anjos que anota, tem anjos que defende, tem anjo que tem espada. Cada anjo tem a sua hierarquia, cada anjo tem a sua função. Nesse momento aqui tem anjo. Enfim, o mundo invisível ele é muito, muito, muito forte, ele é muito poderoso, ele é muito ativo. E aí eu quero que você, com paciência, abra no mesmo livro que você está aí, Gênesis, vá lá no capítulo 32, mais para frente um pouquinho, depois desse episódio aí de Abraão. Você vai lá no 32, no versículo 24. Ficando ele só, lutava com ele um homem, ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chama? Como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse Jacó, não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Então aí Jacó lutou com um anjo até o raiar do dia. Não sei como foi isso, mas ele lutou e no final o anjo, deu um golpe. Ele podia ter dado esse golpe bem antes, mas ele queria ficar ali, né? Deu um golpe na coxa de Jacó e ele já não pôde mais com o anjo. Perguntou o nome e o anjo não disse o nome. Ainda tem esses mistérios. Ande mais um pouco, Josué, vá lá em Josué. Josué depois de Gênesis, claro, depois de Levítico, depois de Números, depois de Deuteronômio, você acha Josué. Josué 5. Josué 5, do 13 ao 15. Vou ler. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz o meu senhor ao teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Queridos, aqui, nessa tradução, tem príncipe do exército do Senhor. Eu não sei como é que está na sua, mas há outras traduções que é comandante dos exércitos do Senhor. Como é que está na Bíblia de vocês? Príncipe ou comandante? Quem tem príncipe, levanta a mão. Quem tem comandante dos exércitos do Senhor? Então, acho que a maioria. Chefe, comandante. Quem você acha que é chefe, comandante dos exércitos do Senhor? É? Jesus. Josué fez o quê? Correu, adorou, e ele recebeu adoração, porque ali era o Salvador, o Filho de Deus, Jesus. Na mais alta patente. Houve também um episódio muito bizarro, porque Moisés subiu para morrer. Ele subiu no monte para morrer. E quem enterrou Moisés foi Deus. Quem enterrou foi Deus. Que legal. Mas houve uma disputa pelo corpo de Moisés. O demônio apareceu, uma alta patente, uma alta hierarquia, reivindicando o corpo de Moisés.
E Miguel disse: o Senhor te repreenda. Gente, eu aprendi com a mulher de Deus que quando a patente demoníaca é alta demais, você diz: o Senhor te repreenda. Porque se for Aratuza te repreenda, vai dar problema, né? Ah, em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Aí há aquela oração: no nome de Jesus eu te repreendo no nome de Jesus. Mas, dependendo da situação, o Senhor te repreenda. Que aí você não tem mais nada a ver com a situação. Quem vai tomar a responsabilidade é a alta patente, exatamente como a alta patente daquele demônio. Então, houve uma disputa, mas não foi dado, não. O corpo não foi dado ao demônio, não. Resolveu-se a disputa e Deus enterrou e ninguém sabe onde. Ponto final. Daniel estava orou 21 dias e o anjo apareceu e disse: olha, desde o dia que você começou a orar, eu já saí de lá, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, ficou ali no combate. Aí Miguel veio e me ajudou e resolveu. Miguel, você vai ouvir muito o nome desse anjo relacionado a Israel. Pelos estudos, pelo que eu já ouvi, pelo que eu já pesquisei, Miguel é o anjo responsável por Israel. É alta patente, meu povo, é muito alta. É um príncipe que é responsável por um país. Cada país tem os seus protetores. E tem os demônios da oposição. Tem demônio atuando no Brasil. E tem anjo responsável pela geografia brasileira. É muito organizada a hierarquia de anjos, de demônios. É muito, muito, muito organizado. Tem estratégia, sabe? Tem modos de operar. E você vê isso na palavra o tempo todo e você vê isso no dia a dia o tempo todo. Aí o que é que eu quero dizer com tudo isso? É que o mundo espiritual, esse mundo que você não vê, algumas pessoas têm olhos abertos e vê demônio, vê anjo, vê tudo. Mas esse mundo invisível, ele que deu origem a esse mundo material. Esse mundo invisível foi através dessa voz, desse Deus que é espírito, que é poderoso, que está aqui a coisa material, a realidade material das coisas. E esses mundos, eles se entrelaçam todo o tempo. Eu estou aqui para que a gente ganhe consciência disso. Esse mundo espiritual e esse mundo físico, material, eles estão em sintonia o tempo todo. O tempo todo. E a gente precisa perceber estas coisas. E agora eu vou te chamar para a penúltima leitura. Está lá em Reis. Você com paciência vai lá. 1 Reis. É depois de Josué, depois de Juízes, depois de Samuel. 1 Reis, capítulo 19. No capítulo 19, do 10 ao 13. Eu posso ler, meus irmãos? Está escrito assim: ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. Quem é que passava aqui? E um grande e forte vento fendia, rachava os montes e despedaçava as rochas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um som tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias?
Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Amém. Eu acho essa uma cena tão forte, tão linda, porque você vê aqui, o profeta estava aniquilado, ele chegou ao nível da exaustão, ele pediu a morte, ele não queria mais saber de nada. Quando você lê antes, versos antes, ele estava muito mal. E aí o Senhor disse: come, bebe, está aqui a comida, está aqui a bebida, o anjo trouxe, Deus preparou, ele comeu, voltou, dormiu, acordou, vai, come de novo, bebe de novo, descansa. Ele estava emocionalmente e fisicamente exausto. Refez as forças e depois Deus foi tratar com ele. Mas veja que tinha um vento forte, na hora que o Senhor começou a passar, tinha um vento forte, rachava as rochas, fendia, né, as montanhas ali. Depois veio o terremoto, não sei quanto tempo durou esse terremoto, nem na escala quanto era a intensidade desse terremoto. E depois veio um fogo, também não sei a extensão desse fogo, nem quanto tempo demorou esse fogo, mas Deus não estava nem no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Aí houve-se um sonzinho tranquilo, e aí ele foi conversar com Deus. Sabe, a gente precisa ter essa percepção, a gente precisa entender como é que as coisas se movem. Isso aqui é uma manifestação. Eu estou vendo aqui um movimento na minha vida. Deus está, Deus não está. Quem está promovendo esse movimento aqui? São coisas que você precisa perceber. E mais, um trabalho precisava ainda ser feito. Ele disse: vai, unge o rei da Síria, unge o rei de Israel, unge o profeta. Ungir rei é coisa muito excelente. É pompa, né? Cerimônia. Ele tinha um trabalho muito importante para ser feito. Qual é o trabalho que você tem que fazer? Você tem que fazer esse trabalho sob o domínio de Deus também. Você tem que fazer esse trabalho sob as ordens de Deus também, sob a orientação de Deus também. Eu cansei, lá na graduação, de ver professor falando de grandes escritores e parecia que esses grandes escritores não tinham nada a ver com o divino, não tinha nada a ver com o transcendente, não tinha nada de vida espiritual. Eu cansei. Aí comecei a fazer um canal. No meu canal, toda obra que eu vejo que aquele escritor, ele tem um profundo conhecimento das escrituras, eu digo. Machado de Assis, o ícone da literatura brasileira e da literatura universal. Tem lá o conto Adão e Eva. Tem o conto Jacó e Esaú. Ele era um profundo conhecedor das escrituras. Você vê Ana Karenina, de Tolstói. Que livro! Que obra! E você está vendo ali um entrelaçamento do transcendente, do divino. Isso não é falado nos bancos da academia. E aí eu resolvi fazer. Tem um trabalho para você fazer, viu? Homem de Deus, mulher de Deus. Tem um trabalho para você fazer. Qual é o teu trabalho? Nesse teu trabalho precisa estar o divino, precisa estar a orientação de Deus, precisa estar a mente do Senhor com a tua mente, em harmonia com a tua mente. Precisa estar. Para trazer um pouco de direção para esse mundo, esperança, terra firme. Senão vai sucumbir todo mundo junto. E você precisa ser esse farol. Qual o trabalho que você tem que fazer? O que você está fazendo hoje? Qual é o teu trabalho? Que tenha a luz de Cristo no seu trabalho. Que tenha a orientação do Espírito Santo no seu trabalho. Que tenha a voz de Deus no seu trabalho. Primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas. É o que está escrito na palavra. Primeiro buscai o reino de Deus.
as outras coisas vão ser acrescentadas. Primeiro o quê? Primeiro buscai o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Como é que eu faço isso na minha vida? Queridos, se a gente vai viajar, a gente ora. Se a gente vai voltar da viagem, a gente ora. Se a gente tem uma decisão importante a tomar, a gente ora. Se vamos participar de uma reunião específica, importante, estratégica, a gente ora. O meu mestrado, para passar, eu orei. No doutorado, para passar, eu orei. 5 fases. A minha área, gente, vou te contar, é diferente da área tecnológica. É difícil uma bolsa, é difícil uma vaga. Primeira fase, orei. Segunda fase, orei. Segunda fase, meu Deus, me ajuda. Quarta fase, Senhor, está quase lá. Quinta fase, pronto, Senhor, muito obrigado. 5 fases. Noivado, oração. Foi lá no altar, orando pelas alianças, orando. No dia do casamento, teve 300 orações no casamento. Foi? Por causa de oração. Engravidei. Primeira ultrassom. O homem queria ver o coraçãozinho do tamanho de um arroz. O que ele fez? Consagrou o coração da filha a Deus. Segunda gravidez. Vamos lá para a primeira ultrassom. Tamanho de um arroz. Depois aqui vai para o feijão. O que ele fez? Consagrou o coração da filha ao Senhor. Tudo é consagrado ao Senhor. Cada vídeo que eu boto ali na internet, no Instagram, no YouTube, eu consagro ao Senhor. Senhor, olha, eu vou te contar, é tão empolgante viver assim. É tão bom viver assim. Porque você tem um parceiro direto que é Deus. A luz dele, as ideias dele, os projetos dele, os desafios dele. É tão mais empolgante ter esse companheiro, esse pai, esse mentor. Ele é fantástico como meu mentor. Para mim é muito empolgante fazer um vídeo sabendo que eu estou trabalhando para ele. Quantas pessoas vão ver ou não? A gente tenta, né? Passar esse vídeo. Vamos divulgar esse vídeo. Mas vai ter milhões de respostas. Mas a minha alegria de ter feito para ele é incontestável. Porque o reino de Deus não é um amuleto da sorte. Orar não é repetir frases. O reino de Deus é um estilo de vida. É um estilo de vida. E quando você pertence ao reino, as pessoas já têm uma expectativa sobre você. As pessoas, elas já... vou contar aqui um negócio para você. Quando você pertence ao reino, as pessoas já elevam o sarrafo. O fulano pertence ao reino. Ele vai pular nessa altura aqui. Se ele não pertencesse, eu botava mais embaixo. Mas como ele pertence ao reino, o sarrafo é mais alto. O pulo é mais alto. Todo mundo espera isso. Todo mundo espera o melhor. Todo mundo espera. Você se torna referência. De alguma forma, para alguém, você é uma referência do melhor, do mais excelente. Porque você faz parte do reino, porque o reino é um estilo de vida. E esse reino invisível, ele reflete toda hora e com muita força nesse reino material. E se você viver sem essa consciência, vai viver enganado. Desculpa. Agora, para finalizar, Isaías. Vamos mais para frente. É o último verso que nós vamos ler hoje. Pode caminhar mais para frente, depois de Jó, depois de Salmo, depois de Provérbios. Isaías 55, do 10 ao 11. Estou quase terminando. Vou ler. Isaías 55, 10 e 11. Porque, presta atenção, viu, meu povo? Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem,
e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Se tem uma coisa que transita livremente nas dimensões terrenas e eternas, é a palavra. Não são só os anjos que transitam com liberdade nas diferentes dimensões. A palavra, olha que tesouro que Deus está te dando. Assim como desce a chuva, como desce a neve, o que a água faz? Ela rega a terra, ela faz a semente fecundar, ela faz brotar, ela alimenta o homem. Assim a palavra vai ser derramada sobre a sua vida, ela vai te lavar, ela vai cuidar dessa terra que é o seu coração, ela vai fazer germinar os frutos, as sementes, e vai prosperar isso aí, e vai voltar para Deus com o propósito cumprido. Tem um processo que acontece entre céu e terra, que é esse processo da palavra. William Shakespeare teve uma revelação quando ele disse: há mais coisa entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. E há mesmo, viu? E essa palavra que ela vem para o teu coração, ela faz todo aquele trabalho de regar o teu coração, de fazer prosperar aquela semente. O que eu estou falando para você aqui é uma semente, está caindo no seu coração. E vem esse brotar, esse cuidar de Deus, isso vai germinar e vai cumprir o propósito. Qual é o propósito? É te dar consciência? Vai te dar consciência. Qual é o propósito? É te dar esperança? Vai te dar esperança. Qual é o propósito? É mudar teu pensamento? Vai mudar teu pensamento. Qual é o propósito? É te libertar? É. Qual é o propósito? É tirar da exaustão? Vai acontecer. Qual é o propósito? É te revelar mistérios? Vai acontecer. Qualquer que seja o propósito dessa palavra, não volta para Deus sem ser cumprido. Não volta para Deus vazio. Então, a palavra, ela tem esse trânsito do terreno para o eterno. É todo o tempo nesse trânsito. E eu encorajo você, já estou aqui finalizando, eu encorajo você a buscar nessa palavra, abrir esses textos e que eles comecem a te ler também. Já falei para você, essa aqui é a minha mais poderosa terapia. Que esses textos comecem a te ler, a te invadir, a te mudar, a transformar a tua forma de ver as coisas, a perceber esse reino invisível, poderoso. Eu já senti, opa, tem uma presença aqui que não é, já no meu quarto, né? Até disse pro Fábio, parece que o demônio colocou assim o rosto dele bem pertinho do meu, flutuando. Ele colocou, eu disse, em mim tu não entra. Em mim não, porque aqui, essa propriedade aqui já tem dono. E aí repreendi, acabou. Não sei nem para onde é que foi, não quero nem saber. Tenho raiva de quem sabe. Mas tenha essa percepção, né, das coisas invisíveis, elas estão todo o tempo se movendo. É para decisão, é para um projeto, é para uma enfermidade, é para uma luta. Nessa percepção do reino do Espírito, quem vai te guiar é essa palavra. Eu queria tanto que você entendesse isso. Eu queria tanto que isso deixasse de ser só um livro histórico, cheio de cultura, tantas riquezas literárias. Eu queria deixar só de ser isso, para ser poder de Deus na tua vida. Para ser presença boa, paz na tua vida, instrução, orientação, comunhão, uma amizade sincera com Ele. Eu queria muito que vocês entendessem isso. E esse reino eterno, poderoso, eu queria que você entendesse a força desse reino. Vocês acham que coisas que acontecem no Brasil, na política, no Brasil, no mundo, tudo isso tem regência, gente. Tem regência espiritual.
Tem trabalhos feitos por trás. É guerra mesmo. É guerra. Há uma guerra forte pelas almas dos homens. Há uma guerra declarada, já está declarada. Uma guerra pela mente humana. Se o demônio tomar posse da mente humana, acabou. É isso que ele quer. Ele quer a alma, ele quer a mente. Ele nos odeia. Tem uma pessoa que disse para mim, eu vi o demônio sentado numa mesa, ele tinha forma humana, mas eu sabia que ele era o demônio e ele olhava para todos naquela mesa com tanto ódio. Era uma força imensa no ódio daquele ser. Porque ele tem raiva, nós somos a cara de Deus. Então é declarada a guerra, tá? A guerra é declarada, você não é mais inocente. Depois desse culto aqui, você não é mais inocente. Há uma guerra, há uma disputa pela tua vida. Não disputaram, o corpo de Moisés já estava morto, mas Satanás, o demônio das mais altas patentes, ele é atrevido, das mais altas patentes foi lá requerer, reivindicar, eu quero esse corpo, não te dou. Tem guerras, tem principados, potestades guerreando pela tua alma. E isso é muito sério. Eu encorajo você a ter percepção das coisas espirituais. Eu encorajo você a mergulhar nessa palavra. Eu encorajo você a ter o reino de Deus como estilo de vida.